Oi, eu sou o professor Glaucio, seja bem-vindo aqui no meu canal de Teologia e neste vídeo farei uma reflexão do Evangelho de Mateus no capítulo 22, do versículo 15 ao 21. Antes, porém, de iniciar essa reflexão, eu convido a você a se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu joinha, faça o seu comentário e, se possível, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas para que o Evangelho alcance sempre novos corações. Bom, nós estamos dentro de um contexto aqui do Evangelho onde dois grupos, fariseus e herodianos, fariseus, grupo do poder religioso, herodianos, grupo do poder político, okay? Esses dois grupos eles vão tentar fazer Jesus cair numa cilada, eles vão tentar armar uma pegadinha para Jesus. Porém, Jesus vai aproveitar também este momento da pegadinha para apresentar um ensinamento verdadeiro, profundo sobre a realidade da nossa vida. Vamos ao texto? Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, vejam aqui, fariseus e herodianos, os dois partidos que eu havia falado, para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência. Dizei, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar o imposto a César? Essa é a questão. Deve-se ou não pagar o imposto a César? Parece que essa era uma discussão presente na época de Jesus. Eles estão trazendo essa discussão, então, para Jesus. Qual é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte. Se Jesus disser, não pague o imposto a César, ele vai ser atacado como alguém que é subversivo e que é contrário ao regime político estabelecido. E se Jesus disser, olhe, paguem tranquilamente o imposto a César, o outro grupo vai pegar e falar para ele, olha, tá vendo? Ele é favorável ao nosso opressor. Ele não está conosco. Como que Jesus se posiciona? Como é que ele sai dessa sinuca? Bom, Jesus então ele vai pedir para esses dois grupos, peguem uma moeda. E eles pegam uma moeda e Jesus pergunta qual é a imagem, qual é a figura que está cunhada nessa moeda. E eles prontamente respondem, é a imagem de César. É preciso entender aqui que a imagem de César na moeda fazia parte, é claro, do poder político, do poder econômico, mas também de uma ideia religiosa de adoração a Deus. César era divinizado. E aqui é interessante, quando Jesus ele pega e fala, então, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, vamos ver aqui na Sagrada Escritura, Jesus percebeu a maldade deles e disse, hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram então uma moeda. E Jesus disse, de quem é a figura e a inscrição desta moeda? E eles responderam, de César. E Jesus lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não se misturam. As coisas não se misturam. O que é de César e o que é de Deus. Agora, nós precisamos entender o que é de César e o que é de Deus. Esse é o ponto. Voltamos novamente à moeda. A moeda tinha a imagem de César. E no nosso interior existe a imagem de Deus. É uma briga aqui, então, de imagens. Nós somos imagem de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Isso significa que todos nós, possuímos uma dignidade que não pode ser retirada. Significa que todos nós, brancos, negros, pardos, homens, mulheres, seja o que for, todo ser humano possui a sua dignidade. E não existe nada maior do que isso. É uma pena que muitas vezes, nós damos um valor absoluto para aquilo que não é absoluto. Valor absoluto é para aquilo que Deus fez, e Deus fez o homem à sua imagem. Mas muitas vezes nós damos valor demais para as outras imagens, para as outras moedas, para os Césares da nossa vida. Dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que é de Deus é a vida. O que é de Deus? Cada um de nós somos de Deus. Nós não podemos dar a César. Nós não podemos dar a nenhum tipo de poder, seja ele político, econômico ou religioso. O que é de Deus é de Deus.
Nós devemos ficar atentos para percebermos aquilo que de fato é e qual é o centro do nosso coração. E se o nosso coração está alinhado com Jesus, o centro do coração de Jesus estava voltado inteiramente para a defesa da vida dos homens, para o bem-estar da vida humana, para a felicidade da vida, então nós devemos entender que a vida não se negocia por qualquer valor. Ou melhor, a vida não se negocia por valor algum. Os demais valores devem agregar, enriquecer aquilo que é a vida, e não a vida ser pisoteada, negada por valores pequenos, pelas pequenas moedas que nós vamos guardando no fundo da nossa vida, na forma de pensar e na forma de olhar. Não se mistura o que é de César com o que é de Deus. O que é de César? César representa poder, dominação, violência. César significa desigualdade, segregação, morte. Deus, aquilo que é de Deus significa dignidade, vida, felicidade. E nós não podemos misturar as coisas. Pense bem, não dê a César o que é de Deus. Não se pode sacrificar a vida humana, a dignidade das pessoas, a vida do planeta, dos indefesos, a nenhum poder, a nenhum tipo de poder. Por isso, nós, que falamos que seguimos Jesus Cristo, devemos viver sempre na base da gratuidade, da misericórdia, da justiça, para que nós possamos realmente defender aquilo que é de Deus, a vida e a vida de todos. Não existe vida que vale mais. Não existe vida que vale menos. Não existe cor de pele que vale mais. Não existe cor de pele que vale a menos. Eu te convido então a pensar nisso. O César é do prestígio, do poder, do consumismo, da obsessão pelo primeiro lugar. Quando é César que determina a nossa vida, quando ele influencia o nosso coração, a nossa vida se torna uma vida envenenada. As nossas relações ficam deformadas. E aí nós machucamos, agredimos e tudo está dentro de um grande projeto. Não, primeiro eu. Agora, quando é Deus que orienta a nossa vida, aí nós somos convidados a partilhar a vida com o outro, a caminhar com todos, a defender o direito de todos. Qual é a imagem profunda que ilumina os seus passos? Reze com isso, para que nós possamos encontrar, de fato, o grande projeto de Deus e assumi-lo. E não confundirmos. O que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César. E o que é de Deus vale a pena. E o que é de César, nós precisamos transformar essa realidade. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.